Oi, gente, tudo bem? Vocês pediram e a gente trouxe. A gente vai fazer agora um especial festa junina. Eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, talvez bastante tempo, mas a gente vai ensinar 7 bolos. E dentre eles, os que vocês pediram. Hoje vai ter bolo de fubá simples, fubá com erva doce, fubá com goiabada, que é aquele fofinho de fubá. Então, se o seu bolo de fubá não fica fofo, a hora é agora. A gente vai fazer fubá cremoso, que fica cremoso de verdade, aquele que forma 2 fases, o fubá decantado embaixo e o pudim em cima. Bolo de mandioca com coco, aquele que é bolo pudim de mandioca. E a gente vai fazer bolo de milho, com milho de verdade, macio, úmido, gostoso. E o bolo de pamonha, que é extra macio e saboroso. Tudo isso a gente juntou nesse vídeo só, nesse vídeo único, que é o especial Festa Junina. E a gente preparou esse cenário mais gostoso pra gente fazer esse vídeo mais inspirado. Vamos começar? Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Bom, pessoal, hoje está um pouquinho diferente aqui o cenário, não sei se vocês viram, além da decoração, a gente não pôs a receita aqui, então eu vou falar a receita para vocês e aí a gente vai pôr na telinha para vocês poderem acompanhar. Mas eu acho que todo mundo sabe que além da receita do que eu falo e da lousa, que eu acho que acaba facilitando para algumas pessoas anotarem, a receita está na descrição do canal. Então são aquelas 2 setinhas, né, diretor? Que você tem logo depois da barra ali embaixo, na descrição do vídeo. Você clica ali e vai aparecer onde você põe os comentários e aparece a receita. Então as receitas de hoje estarão lá. Nós faremos hoje, como eu comentei, bolo de fubá simples em 3 variações, mandioca, milho, fubá cremoso e pamonha. Eu vou fazer tudo junto com vocês, enquanto um tá assando a gente vai estar batendo o outro e no final a gente vai ter esse monte de bolo saborosíssimo para degustar. Hoje vai ficar uma mesa bem bonita. Separei um monte de coisa para a gente pôr junto. A gente vai começar com o bolo de mandioca. O bolo de mandioca, ele está aqui. É a primeira receita que eu vou gravar. Estou compartilhando de novo com vocês as receitas aqui da Bolo de Mesa, que já são mais do que testadas. A gente faz esses bolos diariamente e eu vou fazer de 1 unidade. Todos os bolos que eu vou preparar são do tamanho médio. O meu bolo médio é essa forma. Você pega para mim, Turnão, uma das forminhas? É essa forma aqui de furo no meio. Ela tem 6 centímetros de altura e 18 de circunferência. Eu acho que o Turnão podia pegar uma fita métrica lá, só pra gente ver se é isso mesmo. Então todos os bolos serão feitos nessa forma, então todas as receitas são padronizadas para um bolo desse. Gente, essas receitas dão um bolo de aproximadamente meio quilo, 500 gramas. Esse bolo dá 8 fatias. Obrigada, Turnã. Não é um bolo gigante, tá, pessoal? Então, se você vai fazer olha o volume que tem isso aqui. Imagina que eu vou pôr só até aqui no meio de massa. Então, isso aqui não é um volume enorme de massa. Se você faz em assadeira retangular, vai dar aquela assadeira bem pequenininha. Se você vai fazer uma assadeira média, você tem que dobrar ou triplicar essa receita, tá? Vamos ver aqui. Exatamente 18 de diâmetro. E exatamente 8, não 6, 8 de altura. As massas vão chegar ao meio ou até 3/4 do tamanho da assadeira. Cada bolo varia um pouquinho, tá bom? Bom, então era isso que a gente tinha para pontuar, para a gente começar. Turnã, pode tirar da mesa, só para a gente não bater e não sujar? E eu vou começar com a primeira receita. Então, ó, repassando aqui com vocês a receitinha do bolo de mandioca. A gente vai pôr 330 gramas de mandioca. Eu coloquei num pote fechado para ela não oxidar e escurecer, porque mandioca é rica em amido, é o amido que oxida, né? Eu ralo no ralador grosso. Gente, eu acabei de ralar, não faz 1 hora que eu ralei, então ela tá fresquinha. Eu compro a mandioca já descascada no mercado, aquelas embaladas a vácuo, e eu só passo no ralador grosso, então no meu processador que tem o ralo grosso. Então é mandioca ralada grossa, 130 gramas de leite condensado, vou pondo aqui, Serginho, para você poder pegar. Um ovo, então os ovos das receitas eu vou pegando aqui. Não se assustem se eu vou quebrar em cima da receita. Pessoal, muita gente comenta assim, nossa, você devia separar o ovo antes, e se vier um estragado.
Eu compro ovo, eu compro uma caixa de 300 ovos por semana para bolo de mesa. Quando tem movimento, vai mais de uma caixa por semana. Então os ovos não param mais de uma semana aqui parados. Além disso, eles vêm direto da granja. Eles são selecionados no sábado e vêm para a loja na segunda. Eu só trabalho com bolo fresco. Sabe quantas vezes eu peguei ovo podre nesses 4 anos de loja? Que eu lembre, umas 2, talvez 3, eu acho que 2 vezes só, que eu peguei um ovo podre. E eu faço receitas que vai 20 ovos, porque eu faço receitas de 15, de 20 bolos. Então não vale a pena ficar separando os ovos aqui. Quebrar num potinho e pôr, quebrar num potinho e pôr. Isso é inviável numa cozinha do volume que eu trabalho. Então eu não estou habituada a trabalhar dessa forma. Mas não tem preocupação. Acho que a gente não vai pegar um ovo podre hoje. Então 130 gramas de leite condensado, um ovo, 20 gramas de manteiga, 153 gramas de açúcar, 100 ml de leite de coco, gente, pode ser 150 de açúcar, pode arredondar, tá? 70 gramas de coco úmido, pode ser daí, se você tiver acesso ao coco fresco, pode ser coco fresco ralado, é muito mais gostoso, tá, pessoal? Mas se você não tiver acesso, pode ser o coco grosso ou o coco fino, tanto faz. Uma pitadinha de sal, que eu polvilho sempre ou com o coco ou aqui. Nas receitas de fubá você vai poder enxergar o sal. Eu sempre ponho junto com a farinha da receita. Como essa receita não tem farinha, eu pus em algum dos secos da receita a pitadinha de sal. E 5 gramas de fermento químico comum, tá? Esse bolo é feito só na batedeira, então ele não vai em liquidificador. E ele é muito simples de fazer. A mandioca e o fermento vão entrar por último. E todo o resto vai entrar primeiro. Então, ó, vou fazer na forma, na batedeira escura, porque a massa vai ficar bem clarinha. Aí vocês conseguem ver com tranquilidade. Vamos colocar todos os ingredientes da receita aqui. Vou começar com o líquido, que é o leite de coco. Tanto faz a ordem, tá? O leite condensado. Gente, essa receita é deliciosa. Parece que ela tem bastante açúcar, porque ela tem leite condensado e bastante açúcar. Ela tem mesmo, muito mais do que outros bolos que eu preparo na proporção. Mas é que a mandioca, ela precisa de muito açúcar, senão não fica saboroso. Mesmo assim, esse bolo é muito mais reduzido em açúcar do que você pode estar habituado. Para quem não sabe, esse é um bolo regional do Centro-Oeste, é o mané pelado, esse bolo de mandioca. É a receita que ele fica todo com fiozinhos. O coco e um ovo, né? Muito bem, isso aqui vai bater 1 minutinho na batedeira e em seguida eu vou incorporar a mandioca e o fermento aqui na mão com vocês. Bom, pessoal, bateu. Ó, ele tá bem cremoso e é só isso. Vou ver se não ficou nada grudadinho na lateral. E agora eu vou jogar o fermento da receita. Vou dar uma misturadinha só para ter certeza que ele tá bem misturado, é uma massa líquida. E vou colocar a mandioca. Temperatura ideal de assar esse bolo é 175 graus. Temperatura ideal do fubá simples é 150. A gente vai assar todos juntos hoje, então a gente vai colocar no meio termo, tá? 160 graus, não vai dar prejuízo nenhum. Esse bolo, pessoal, eu asso no timer. Eu coloco um timer, ele assa 35 minutos a 175 graus. Se for no forno um pouquinho mais baixo, talvez ele asse uns 40 minutos. Tem que colocar timer. Esse bolo às vezes gruda na assadeira, às vezes ele fica difícil de desenformar porque a mandioca forma uma goma, a tapioca, e fica meio grudentinho, sabe? Ele é um bolo pudim também. Quando eu faço muitos, às vezes um só estraga e todos os outros ficam perfeitos. Eu espero que hoje não estrague, que ele não grude na assadeira, afinal de contas, eu quero que todos vocês vejam um bolo perfeitinho desenformando.
É isso, pessoal. É só misturar a mandioca com o fermento. Tá pronto para assadeira. Turnã, uma assadeirinha pra gente, como eu comentei, a minha assadeira tamanho médio, que eu chamo. Essa é a mais untadinha que tá aí? Tem alguma que você acha que tá mais untada? Se tiver, você me dá. Pode ser no seu palpite, tá? Talvez essa. Assadeirinha untada. Tem bastante desmoldante. Prontinho. Esses fiapos são do meio da mandioca, acontece mesmo, nem tem como tirar tudo. Vamos pro forno, Serginho me acompanha. Gente, a gente vai usar o nosso fornão gigante hoje de lastro, meio sujinho porque ele é de uso diário. Eu vou tirar essa aqui de cima que a gente não vai precisar dela. O forno já tá ligado, tá a 160 graus, depois o Serginho, é que ele tem que passar pelas luzes para mostrar o termostato para vocês. Mas ele tá na temperatura que eu tô falando. Bom, timer, Turnã, esse bolo não pode esquecer o timer. Sabe por quê, pessoal? Se ele assa muito e fica... Às vezes ele tá meio dourado. Eu não sei, eu acho que é da mandioca, sabe? Às vezes ele tá meio dourado. Aí você acha que ele tá pronto, mas ele não assou 30 minutos. Aí você vai tirar, ele quebra muito porque ele tá meio cru. Às vezes ele tá branco e já deu 40 minutos. Se você deixa mais tempo, ele cola na assadeira de seco que ele tá. Então realmente esse bolo tem que trabalhar com timer. Então eu vou colocar aqui. Pode ser o seu relógio, né, pessoal? Vou pôr 40 minutos porque o meu forno tá 160, como eu comentei. Esse timer tem um barulho bom, um volume bom, eu gosto muito dele. Porque se a gente coloca, vou colocar aqui no meu fogão, perto de mim, ele aí é magnético, né, gruda em qualquer lugar, e se a gente tem um timer muito baixinho, eu não escuto com os equipamentos ligados. Eu uso o timer para todos os bolos da loja, na verdade. Pra gente não esquecer, porque são vários ao mesmo tempo, né? Próxima receita, bolo de pamonha. Gente, esse bolo é delicioso. É parecido com bolo de milho? Um pouco. Além do milho, ele vai leite condensado e coco. Se vocês observarem, o bolo de mandioca não tinha trigo, então ele também é um bolo sem glúten. O bolo de pamonha também é um bolo sem glúten. Muito bom. Ele é bem simples de fazer. Mas esse a gente só vai usar o liquidificador. Então a gente vai colocar os ingredientes da receita no liquidificador, exceto o fermento químico. Bateu 1 ou 2 minutinhos, 1 minutinho basta, aí a gente vai jogar o fermento, bater mais 20 segundos e despejar na assadeira. Chuchu! Então se você queria coisa fácil, gente, super fácil. Por que esses bolos não têm muita técnica, muito cuidado? Porque, na verdade, eles não têm trigo. Então não tem aquela questão, desenvolve glúten, não desenvolve glúten. Esses bolos não têm isso. Bem tranquilo. Saúde aí, tinha alguém tossindo. Ó. Leite condensado da receita. Esse sim, pessoal, pode ser qualquer tipo de coco, porque na verdade o coco não vai aparecer, então pode ser o coco fino. Eu esqueci de falar os ingredientes, eu tô tão habituada com a lousa. Vamos junto para os ingredientes? Então, ó, vamos dar um confere aqui. Eu vou voltar com a forminha só para falar. 200 gramas de milho em lata. É uma lata inteira de milho drenada, tá? Se você quer tirar da espiga, pode, dá certo também. 200 gramas, meia caixinha de leite condensado. 50 gramas de coco fino ralado. 3 ovos, então nós vamos separar daqui 3 ovos. 20 gramas de manteiga, que é o que eu estava colocando agora quando eu lembrei de fazer o cheque na receita. E 12 gramas de fermento. Esse é um bolo mais pesado, com leite condensado, milho, então ele precisa de mais fermento para crescer. Se vocês repararem, o mandioca tinha pouquíssimo fermento. Então esse não precisa. Ele precisa de mais, aliás. Então vamos acrescentar os 3 ovos. A manteiga. E o milho. Eu fico pensando, né? Essas nossas receitas regionais são muito interessantes. A maioria delas não vai trigo, porque não é tão comum na nossa ancestralidade o trigo, né? O milho é muito mais comum. Apesar de não ser nativo do Brasil, é mais comum a gente ter na nossa alimentação.
Oh, olha onde eu consegui prender aqui. Deixa eu passar mais pra frente. Ah, Tornão, isso aqui a gente podia pôr, né, pra lavar. Mas eu posso te alcançar, deixa eu só ligar aqui. Pessoal, 1 minutinho batendo então. Enquanto isso eu dou uma arrumada aqui. Bom, pessoal, bateu 1 minutinho, agora eu vou jogar o fermento e bater 15 a 20 segundos. É uma massa líquida, então não precisa bater muito porque ele mistura muito rápido. Não, realmente aqui não ficou legal. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Ninguém fica bravo, a gente preparou com todo carinho aqui, mas eu vou tirar justamente esse pedacinho para não atrapalhar mais aqui o nosso liquidificador. Quando a gente usa muito utensílio, não dá para trazer os equipamentos aqui, né? Então fica mais difícil. Pode me dar mais uma assadeira? Ah, pode ser. Pessoal, rapidinho mesmo, ó, 20 segundos. A assadeira também tá bem untadinha com desmoldante. E a gente vai despejar a receita aqui. Bem tranquilo de fazer, né? Gente, de verdade esse bolo tem gosto de pamonha doce. Ele é maravilhoso. Se você gosta de pamonha, você vai apaixonar-se. Porque a pamonha tem aquela questão de... Você já viu fazer pamonha? Pegar o milho de verdade, ralar naquele ralador. O ponto do milho importa. Tem que ser aquele ralador de prego, furado com prego. Porque o ralador, a granulometria do ralador importa o quanto rala o milho, sabia? Aí você tem que pegar a massa, depois você tem que pegar a palha do milho, limpar, arrumar para poder pôr a pamonha. Depois tem gente que costura, tem gente que faz na mão, uma com a outra, dá um nó, dá um trabalhão. Assim é o jeito de você comer uma pamonha com nenhum trabalho. Porque isso aqui não dá nenhum trabalho, né, gente? Liquidificador. Forno também, bolo de pamonha. Muito bem. O próximo bolo é o fubá cremoso. Esse tem uma galera pedindo e tem gente que fala que o bolo que ela tem de fubá, ele não fica cremoso. Eu vou explicar por que fica ou não. Vamos fazer o repasse da receita. Bom, pessoal, então, ó, vamos fazer o repasse dos ingredientes da receita pra gente não esquecer de nada. Essa receita vai 1 ovo e meio, e aí lembrando que as nossas receitas são todas pesadas em grama, inclusive os líquidos são pesados em grama. Um ovo que eu uso aqui tem em média 50 gramas. Eu tô fazendo hoje em unidade porque nestes bolos, 10 gramas a mais ou a menos de ovo não importa. Mas tem algumas receitas que importa muito, não pode. Então, quando importa muito, eu ponho a receita com o ovo em peso. Aí tem que ser em peso, gente, porque daí 10 gramas a mais ou a menos de ovo, de gema, vai fazer muita diferença no ponto final. Alguns cremes mais sensíveis, nos bolos não importa tanto. Essa minha receita, eu só faço ela de 3 bolos, que vai 1 kg de mandioca certinho. Eu dividi ela em 3 para fazer um bolo de mandioca com vocês. Então, na minha receita seria 1 ovo e meio. Eu não vou dividir ao meio, eu vou começar com 2 ovos. Então, fazendo cheque na receita. 2 ovos, 330 gramas de leite. Então, ó, 330 gramas, né, que a gente pesou de leite, deu 1 xicrão bem grande e quase mais meio. 150 gramas de açúcar, 17 gramas de manteiga, sempre manteiga sem sal, 65 gramas de leite de coco, 15 gramas de farinha. Daí assim, ó, pessoal, eu tenho aqui esse mix de fécula sem glúten. A gente, até esse vídeo ir pro ar, a gente já soltou também o vídeo que a gente gravou de bolo sem glúten, onde eu falo um pouquinho mais sobre farinhas e mix sem glúten. Eu uso o mix pronto. Essa farinha é para ajudar a dar uma liga nessa receita. É tão pouquinho que eu acho que não vale a pena usar trigo. Eu acabo usando 15 gramas do mix sem glúten, mas pode ser trigo, tá? Que vai ser 1 colher de sopa cheia. Eu uso o mix sem glúten porque daí eu mantenho o meu bolo sem glúten, porque nenhum dos outros ingredientes tem glúten. Então, quando eu faço esse bolo, eu posso vender para um intolerante a glúten. Então, eu já faço ele sempre sem glúten. Eu padronizei minha receita para isso. Mas é 1 colher de sopa, 15 gramas de farinha. 110 gramas de fubá.
Neste bolo de fubá cremoso, tem 2 dicas para o seu bolo sempre fazer aquele que decanta. Primeiro, a receita equilibrada, ela tem que ter bastante líquido. Vocês estão vendo a quantidade de líquido aqui, né? Nenhuma receita de bolo que a gente fez foi tanto líquido. O fubá também importa. Pessoal, evite ao máximo que você puder o fubá industrializado. Ele às vezes ele é muito, eu não sei se é a qualidade do milho, se eles desidratam demais, eu não sei o que acontece. Então esses fubás dessas marcas que a gente está habituado, às vezes não fica legal. Eu compro fubá de moinho. Eu acho tão fácil, gente, em vários mercados aqui de Campinas, a gente tem os fubás, eles são industrializados, mas é mais artesanal, sabe? Meu, fica diferente o bolo, eu não sei explicar, mas fica diferente. Então, fubá de qualidade, e se você tem um moinho perto da sua região, se você mora no interior, aí você sabe o que eu tô falando. É fácil e barato de encontrar. Tem um amigo que traz de Minas pra mim, ele R$3 o quilo do fubá, R$3, gente, é impagável, né? Bom, 110 gramas de fubá, uma pitadinha de sal, que eu já coloquei aqui, isso ajuda a dar uma quebradinha no açúcar e o sal é um realçador de sabor, por isso que em todas as receitas tem uma pitada de sal. 33 gramas de coco ralado, coco úmido, tá? Pode ser fino, porque ele vai bater no liquidificador, então ele vai sumir de todo jeito, praticamente sumir. Então não precisa ser coco ralado grosso, que você vai pagar muito mais caro no peso do coco. 33 gramas de parmesão. Pode ser parmesão de ralado fininho, aquele que você compra em saquinho para pôr no macarrão. Eu compro um parmesão ralado grosso, então é ele que eu estou usando, tá bom? Ele vai bater junto, também não importa o tamanho do parmesão, quanto ele é ralado. E 10 gramas de fermento químico. O fermento vai entrar por último. Esse bolo também é super fácil. Todos os ingredientes no liquidificador, bater um minutinho, colocar o fermento e colocar na forma. Sabe qual é a outra grande dica? Se você faz uma receita muito grande, num liquidificador muito grande, cada vez que você põe na assadeira, como ele é uma massa líquida, o fubá tende a decantar. Então, se você pegou uma receita enorme e fez assim numa forma, fez assim em outra, fez assim em outra, até você acabar de usar o líquido aqui, dividir nas suas forminhas, o fubá decantou. O último vai ter mais fubá, concorda? Porque ele pesou. Então, é por isso que às vezes seu bolo não fica legal. Então, o importante, aqui a gente vai fazer de uma vez, mas cada vez que você for pôr numa forminha, se você for dividir, pôr em forminhas pequenas, é mexer, despejar, mexer, despejar, para sempre estar o fubá distribuído homogeneamente. Deixa eu pegar um pão duro, vários tamanhos, não importa o tamanho, né? E aí, vamos lá, nosso leite. Dois ovos. O açúcar. Ah, tem outra dica legal, importante nesse bolo. Não pode deixar a massa parada aqui. Bateu, tem que usar. O fubá não pode ficar hidratando muito aqui nesse leite, hein? Se você deixar isso aqui, por exemplo, separei a receita, que aqui é uma loja, né, gente? Às vezes as pessoas me chamam, às vezes eu vou receber, a gente tem recebido seguidores do canal aqui na loja. A gente ama, visita, muito legal. Aí eu vou falar com alguém, aí eu paro a receita no meio do caminho. Se você acha que vai ter que parar, põe o fubá por último. Se você puser o fubá e misturar com líquido, a pessoa vai ter que te esperar. Você não pode parar. Se você parar e depois for bater para usar, o fubá absorve a umidade. Depois que ele absorver a umidade, ele vai ficar uma massa homogênea. Então também isso é um segredinho para esse bolo não ficar homogêneo. O que a gente quer com esse bolo? O que eu quero ver a hora que eu cortar o bolo com vocês? Eu quero ver o fubá decantado embaixo e um creminho mais esbranquiçado que parece um pudim em cima. Isso é efeito físico. O fubá decantou e desceu e ficou um creminho mais úmido dos ingredientes úmidos em cima. Todos esses cuidados que eu tô falando é para que isso realmente aconteça. A gente não vai parar agora na gravação, até porque eu já tranquei a porta, a loja acabou de fechar. Então, vamos bater 1 minutinho. Também nada de bater 5 minutos. É 1 minuto, senão o fubá hidrata e você não tem separação de camadas.
Pessoal, deu 20 segundos, deu um minutinho, talvez 40 segundos. Vou colocar o fermento da receita e bater mais 20 segundos. Pronto, minha assadeira já tá aqui, agora é só despejar e imediatamente levar ao forno. Lembrando que tanto esse bolo quanto de pamonha, eu vou ver o ponto, eles demoram de 20 a 30 minutos, mas eu não pus timer para eles. Eu vou ver o ponto porque eu tô sempre aqui, ó, do ladinho do forno, olhando os bolos, tô fazendo as receitas com vocês e sempre de olho ali. Então não precisa de timer, eu não preciso, eu prefiro que o timer não fique apitando, vai me atrapalhar mais na gravação. Eu tô bem acostumada, então eu vou pondo e vou controlando a temperatura, controlando a cocção. Eu vou bater a mão, ele vai estar dourado, ele vai estar firme quando eu bater a mão. O que realmente precisa do timer é o mandioca, e o timer do mandioca tá aqui, ó. Sequência com vocês, ó, na sequência. Tempo real. Forno no bolo de fubá cremoso. Beleza, Turnã. Agora, faltam duas receitas. Os bolos de fubá simples e o bolo de milho. Vou preparar a bancada e trazer esse material para cá. Era tanto bolo que a gente ficou sem espaço e sem utensílio. A gente foi separando as coisas em prato, mas tá bonitinho. Vou pegar um minutinho. Pronto, tudo pronto pra gente retomar. E agora a gente vai fazer bolo de fubá simples e bolo de milho. Vou começar com fubá simples, depois eu vou com milho, que vai ser no liquidificador também. Parecido com fubá cremoso e parecido com bolo de pamonha. Bom, para o bolo de fubá simples, vamos fazer um check nos ingredientes. A gente vai usar bolo de fubá simples. A gente vai usar 2 ovos, 100 gramas de açúcar, 34 ml de óleo, 2 ovos, 100 gramas de açúcar, 34 ml de óleo. 75 gramas de leite de coco, 48 gramas de fubá, uma pitadinha de sal que já está lá, 87 gramas de farinha de trigo e 6 gramas de fermento. Qual é a dica? Bolo de fubá simples, gente, se você faz só com fubá, e já teve bastante seguidor perguntando isso no canal, o bolo tende a ressecar. O fubá, ele absorve muito mais água do que a farinha de milho. São ingredientes diferentes. Do que a farinha de trigo e do que outras farinhas. Então a gente precisa ter trigo misturado no fubá. E se você observar na nossa receita, a maior parte é trigo do que fubá. Então a gente está com o dobro quase. 87 de trigo e 48 de fubá. Pode arredondar? Pode. 90 de trigo, 50 gramas de fubá. 2 gramas a mais ou a menos, sossegado. Enfim, tem que ter trigo. Se você quer fazer sem glúten, pode substituir pelo mix de fécula sem glúten. Mas enfim, gente, tem que ter trigo, senão o bolo não fica macio. Essa receita que a gente tem aqui fica extremamente macio. Vou fazer uma coisinha agora antes de colocar para bater. Eu vou triplicar essa receita. Por quê? Porque eu vou fazer com ela 3 bolos de fubá simples. Um simples, um com erva doce e um com goiabada. Já viu aquele bolo que a gente tem tipo um marmorizado de goiabada e aqueles cubinhos de goiabada dentro? Fica delicioso. No bolo aqui da loja eu não uso só os cubinhos de goiabada, eu uso um pouco de goiabada cremosa no meio da massa. Fica isso um espetáculo. E é isso que a gente vai fazer. E eu quero mostrar para vocês uma diquinha sobre como fazer aqueles cubinhos de goiabada não afundarem na massa. Então vamos lá, vamos pôr para bater, mas eu vou triplicar essa receita. Vou fazer isso aqui com vocês. Eu acho que eu vou separar primeiro. Sabe por quê? Os ingredientes estão nas minhas costas. Eu vou ter que ficar de costa para vocês. Eu vou aumentar a quantidade em todos os potinhos e volto daqui a um minutinho. Bom, pessoal, agora sim eu tripliquei a receita aqui dos ingredientes e a gente vai começar a preparar o bolo. Mas antes eu quero olhar o que está no forno. 12 minutos de timer no bolo de mandioca, falta só 12 minutos, olha aqui. O bolo de mandioca tá dourando em volta, dá pra ver já no forno, começando a dourar em cima. Ao lado dele eu tenho um bolo de pamonha, também tá começando a pegar cor e já tá levantando o volume. E do lado ainda o bolo de fubá cremoso. Tá tudo lindo, tudo indo bem. Vamos só esperar um pouquinho. Vamos começar aqui e quando eu colocar o bolo de milho, a gente vai dar uma paradinha que eu vou tirar a grade de cima. Eu tenho medo dos bolos crescerem e baterem na grade. Afinal de contas, não preciso fazer 40 bolos ao mesmo tempo hoje, então eu não preciso das 2 grades.
A gente vai bater os ingredientes da receita, então agora vão ser 6 ovos e não mais 2, como era na receita de um só. Deixa eu trazer mais perto. Ah, modo de preparo, né, gente? O modo de preparo é bater os ovos da receita com açúcar, até a gente formar uma espuma de ovos bem branquinha e homogênea. Isso demora uns 5 minutos, é um tempinho bem legal na batedeira. Peraí que eu tô perdendo a conta. 5, 6. Então, a gente vai bater até dobrar o volume e ficar uma espuma branca e bem firme. Aí a gente vai alternar os líquidos e os secos da receita. Bem fácil. Todo o açúcar da receita, todos os ovos da receita. Vamos ligar a batedeira e quando estiver no ponto eu chamo vocês. Pessoal, bateu uns 4 ou 5 minutos. Vamos olhar como é que tá o ponto da massa? Da espuma de ovos, né? Na parte da massa. Ó, tá bem homogênea, bem fofa, formando as marcas aqui, ó, bem leve. Ela mais do que dobrou de volume. Agora é a hora da gente alternar líquidos e secos. Eu vou fazer isso conversando aqui com vocês porque é mais fácil. Então, o óleo das 3 receitas. Vou dar uma leve misturadona. Vou colocar uma parte do meu seco. Então, eu vou colocar o meu fubá. Vou dar uma leve misturadona. Poderia fazer isso jogando na batedeira. Então, você bate um pouquinho, para, bate um pouquinho, para. Eu só não quero fazer isso ali para não ficar de costa para vocês. Podia usar um fouet também, né, pessoal? Isso é coisa de quem faz as coisas com pressa. Sempre muito rápido, muito trabalho, não dá tempo de pegar o fouet. Mas o importante é, ó, misturar bem. É só dar uma misturada, porque a batedeira vai fazer o papel dela no final. Então não precisa se preocupar em ficar perfeito aqui, que não é isso. A gente não tá batendo na mão, não. Tem muita gente que pergunta se pode, não tem batedeira, posso bater na mão? Você vai bater 2 minutos aqui, gente. Esse tempo de bater é importante para que o trigo desenvolva glúten e o seu bolo tenha alguma elasticidade com o desenvolvimento do glúten. Tem que bater. Esse ponto poderia ser na mão com fouet? Poderia. Mas os ovos é muito difícil, gente. Se foi... Queimou. É muito quente, cuidado. Se for 5 minutos de batedeira, para os ovos ficarem, esses ovos com açúcar montarem, se fosse na mão ia ser 15, 20 minutos batendo. É bem trabalhoso, tá? E se a espuma de ovos não tiver boa, o seu bolo de fubá não fica bom. O fubá simples. O simples é o mais trabalhoso, perceberam? Sempre, é igual o pão francês. Simples, né? Farinha, fermento e água. Cada padeiro tem o seu, né? Nunca fica igual. O simples é sempre mais difícil. 2 minutinhos e aí sim vai o fermento das receitas. Dois minutinhos depois, fermento 20 segundos. Fica aqui comigo que a gente já vai colocar nas formas.
Pessoal, agora é o seguinte. O bolinho de fubá, a gente está fazendo 3 receitas. Então, cada receita vai 450 gramas de massa na assadeira. Tem que pesar, para você ter sempre o mesmo padrão. Gente, tem que pesar. Se o seu cliente pega um dia um bolo dessa altura, porque sobrou um pouquinho de massa e você pôs a mais só para não ter, porque não queria jogar fora, ele vai pegar um dia dessa altura, o dia que ele pegar um assim, ele vai achar que tá pequeno. Às vezes o bolo transborda da assadeira. Então, tem que padronizar. Padroniza. Sobrou massa, faz um muffin. Acostuma a ter forminha de muffin perto de você quando você estiver fazendo grande quantidade. A gente está falando da venda, tá, pessoal? Isso aí é para quem faz venda. Pense nisso e padronize os seus produtos, porque o cliente tem que comer sempre igual. Isso está diretamente atrelado à qualidade dos seus estabelecimentos. Se um dia ele for, você, quando vai num lugar, um dia você come e tá de um jeito, outro dia você come e tá de outro, você vai achar ruim. Porque pode ser que um dia você esteja gostando mais e o outro menos. Se um cozinheiro vai lá e põe mais molho no seu bife, o outro lá põe menos e você adora molho, o dia que por menos você vai achar ruim. Então a gente tem que padronizar. Escutaram? O timer apitou. Turnã, pega aqui que vai pingar. Esse timer é do bolo de mandioca. Vamos olhar para ele no forno e eu vou fazer isso o mais rápido que eu puder para não perder o fermento dessa massa. Lembrando que hoje a gente está em tempo real aqui com vocês. Olha o bolo de pamonha, tá bem dourado também. Gente, ele é um bolo macio, tá? Mandioca eu já falei, 40 minutos, dourou, não me importa. Apitou, tá pronto. Vai pro repouso. Vamos ver o bolo de pamonha. O fubá cremoso, oh meu Deus, ó. O fubá cremoso, se vocês olharem ali, ainda tá muito branquinho. Olha que legal, que indício legal. O bolo de pamonha tá desgrudando da assadeira. Isso quer dizer que o bolo tá pronto, tá bom? Ó, ele é macio, mas ele vai e volta. Se eu aperto o dedo, ele não afunda. Prontíssimo também. Só o fubá cremoso falta uns minutinhos. Vamos continuar aqui? Liga a balança, 450 gramas então. Falamos de padronização, vamos trabalhar. 460 é muito, tira. Eu não deixo nem 10 gramas a mais, nem a menos. O cliente sempre pega o bolo igual. R$480. Agora eu exagerei total. Beleza? Ficou 2 gramas a menos, tá? Só para vocês saberem. 448. Vamos confirmar se o último vai dar exatamente o que a gente quer. Pessoal, por algum motivo, e isso acontece com algumas receitas, faltou 10 gramas aqui. Então eu vou pegar 5 desse, deixar todo mundo parecido. Ó que show. Ninguém se afeta e fica tudo bem. Bolinhos prontos. A gente vai fazer os sabores. Um deles vai ser puro, então beleza. Um deles vai ser com erva doce. Erva doce a gosto, mas não pode ser muita, senão fica muito forte. E aí, pessoal, se você quer jogar alguma coisa mais inusitada, tipo uma canela, tudo bem, tá? Dá uma mexidinha aqui, ó, para erva doce se misturar um pouquinho com a massa. E já deu. Bolo pronto. O último sabor, vou até pôr pra cá, ó. O último sabor é o goiaba. Pro goiaba eu vou colocar 30 gramas, ou seja, mais ou menos 2 colheres de sopa de goiabada cremosa. E eu vou mexer, mas não muito. Eu vou mexer só para essa goiabada ficar marmorizada com a massa. Feito isso, eu vou colocar a goiabada em pedaços. Pessoal, a dica é, para dificultar que esses produtos em pedaços afundem na sua massa e quando você tirar do forno vai estar tudo lá no topo, a gente vai enfarinhar. Então eu pego primeiro, eu uso goiabada cascão de fazenda, maravilhosa de verdade. Eu corto em cubinhos muito pequenos. Olha uma colher de sopa, olha o cubinho da goiaba, olha o meu dedo. Tá sujo o meu dedo, mas não tem problema, vocês sabem que eu tô cozinhando. É pequenininho.
Se você cortar em pedaço grande, afunda também. Então tem um máximo aí. Peso de uma uva passa é o máximo que um bolo aguenta. Aí você vai colocar em cima e não vai mexer. Então você já mexeu com a goiabada cremosa. Agora você vai pegar, vou pegar com a mão que tem uns meio grudadinhos aqui, ó. De forma que eu possa soltar. E não mexe mais. Dessa forma você distribui. Alguns vão afundar mais, alguns vão afundar menos. E a gente vai ter goiabada distribuída no bolo todo. Você pode fazer isso para uva passa. Pode fazer isso para fruta cristalizada no seu bolo inglês. Você pode fazer isso para castanhas no meio de uma massa específica que você queira. Também não adianta exagerar muito na goiabada. Beleza? Tudo pronto. Agora vamos 3 ao forno. Esses eu vou colocar num apoio para facilitar colocar e tirar do forno. Eu posso raspar todo o fundo de panela de bolo para comer? Raspar o fundo da panela? De qual panela? Minha avó fazia o bolo na panela, o fundinho que sobrava da panela eu sempre comia. Ah, você fala da batedeira, a massa crua. A massa crua. Eu acho que seu estômago de avestruz aguenta qualquer coisa, querido. Pode. Pode. Mas nunca não tem nenhum problema. Você tá falando sério? Não. Exagero pode ter, porque como tem ovos crus e tem fermento, isso pode dar uma fermentação no seu estômago, mas isso é muita massa. Você raspar uma panela não vai te fazer mal. Olha o pensamento do Turnã. Ele tava querendo raspar uma batedeira inteira. Eu acho que ele não queria raspar. Ele queria comer uma batedeira de massa crua. Ele não falou, mas a intenção era comer a batedeira. Tenho certeza. Certeza. Eu fiquei preocupado porque eu comi o que sobrou dessa. Não tem problema, você não vai passar mal. Vamos pegar um Perfex, limpar aqui pra gente fazer a última receita de hoje, que é o bolo de milho. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para o nosso último bolo do especial Festa Junina. Bolos para a Festa Junina. Lembrando que eu não estou fazendo outros tipos de docinho hoje. A ideia é trazer receitas de bolo, porque vocês pediram muitos bolos, que são bolos que a gente acha que tem tudo a ver com cardápio junino. Então a gente aproveitou um ensejo. Mas hoje não tem curau, hoje não tem outras coisinhas que poderia ter. Para o bolo de milho, a gente vai usar apenas o liquidificador. Ele é bem parecido com o bolo de pamonha, só que ele vai menos milho, não vai leite condensado, então ele tem uma textura diferente. Quando a gente abrir, vocês vão perceber. Vamos fazer um check na receita? A gente vai utilizar 2 ovos, 80 ml de leite de coco. Então, ó, vou pegar 2 ovos daqui, 80 ml de leite de coco, 25 gramas de coco ralado. Pessoal, a gente teve que pôr em todo tipo de utensílio, porque eu não tinha mais material aqui para pôr a matéria-prima para as gravações, porque hoje foram muitas massas. 100 gramas de açúcar, 80 ml de óleo. Gente, esse óleo, assim como na receita anterior do fubá, é óleo vegetal líquido. Pode ser óleo de girassol, óleo de coco líquido, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho. Enfim, pode ser qualquer óleo que você deseja usar, tá bom? Aqui eu estou usando o óleo de girassol, porque é o que eu tenho mais comumente aqui, além do de soja. 25 gramas de farinha de trigo, do mesmo jeito que eu faço no fubá cremoso. É tão pouquinha, são 2 colheres de sopa mais ou menos, que eu prefiro usar o mix sem glúten. Dessa forma eu mantenho o meu bolo de milho sem glúten. Se você observar, ele também não vai leite. Então ele é um bolo sem glúten, sem lactose. Para quem não pode comer isso, ó, bolo de festa junina maravilhoso, rápido de liquidificador para você fazer. 25 gramas de mix de fécula sem glúten, 9 gramas de fermento químico e 100 gramas de milho. Poderia ser da espiga. Peguei o milho fervido da latinha. Esses ingredientes vão para o liquidificador. Por último vai o milho e o fermento. Não tem ordem, tá, pessoal? Não tem ordem para colocar as coisas. Eu vou colocar os líquidos só para não ficar um seco lá embaixo, batendo na hélice. 2 ovos. O açúcar da receita, o coco da receita, a farinha de trigo ou féculas da receita,
o fubá da receita. Tem que ir um pouquinho de fubá para dar estrutura nessa massa, tá bom? Senão fica mole, cremoso, igual o bolo de pamonha. Não é isso que a gente quer. Isso aqui vai bater no liquidificador por aproximadamente 1 minutinho. A dica é, no final eu vou pôr 20 segundos o fermento. E aí eu vou pôr o milho nesses 20 segundos finais também, para que o bolo fique com pedacinhos de milho. Eu não vou bater o milho. Eu vou bater 20 segundos apenas, aí ele vai ficar com pedaços, é muito bom. 1 minutinho aqui então. Pessoal, não bateu 1 minuto ainda, mas eu esqueci o bolo de fubá cremoso. Vamos olhar ele aqui no forno? Tá bem douradinho já. Tomara que ele não tenha passado muito do ponto. Acho que não, tá bonito. Tá dourado, bonito. Olha como ele cresceu. Ó, gente, apesar de ser um bolo cremoso, a gente pega nele, ó, ele tem estrutura, tá vendo? Ele tá firme. Quando eu aperto, ele vai e volta. Ele não está totalmente líquido. Espero que esses minutinhos que eu esqueci a mais não tenham tirado aquela cremosidade que a gente tanto quer. Vamos torcer. Vamos deixar ele aqui na nossa área de descanso. E agora sim, vamos continuar aqui no liquidificador do bolo de milho. Deixa eu já limpar aqui, ó. A gente não quer massa solta. Tá homogêneo, já tinha batido quase 1 minuto. Então a gente vai pro fermento e, como eu comentei, o milho da receita. Eu vou deixar esses grãozinhos aqui, ó, só para jogar em cima do bolo, só de charme. Pronto, olha que fácil. Gente, eu acho que vai ser o melhor bolo de milho que vocês já comeram na vida. Turnan, assadeira, por favor. Como vocês sabem, as nossas receitas aqui não tem erro, né? É uma delícia pensar nesse clima de festa junina. Não sei, acho que quem acompanha sabe, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, minha família tá lá. Mas eu morei no Brasil todo, porque meu pai era transferido com bastante frequência. Ele trabalhava num banco, não era militar, mas era transferido igual militar, tipo a cada 2 anos. Eu morei no Nordeste em vários lugares. E na minha adolescência eu morava em Pernambuco. Então eu fui passar algumas festas juninas em Campina Grande, já ouviram falar? A terra do forró. É uma delícia. A festa junina lá começa a ser comemorada tipo 3 meses antes de junho, já começa agora e vai até agosto, sabe assim? Tem turista e tem um trem de forró, que você vai bebendo, conversando, comendo, indo até Campina Grande. Então você pode pegar também o trem do forró, é uma viagem maravilhosa. O Nordeste tem muito mais essa característica, né, da comemoração da festa junina. É uma festa muito mais importante naquela região do que é aqui no Sul e Sudeste. No Sudeste é um pouco, no Rio Grande do Sul é quase nada, gente. Lá não existe essa tradição. Lá a maior tradição é o final do ano, o Natal. São os costumes da colonização, dos colonizadores, né? Mas enfim, tive esse privilégio, né, da adolescência. E lá soltava balão. Vocês já viram soltar balão? Não pode, né? Proibido. Mas lá soltava. Na época soltava e era a coisa mais linda. Mas não pode, é perigosíssimo, perigosíssimo. Bom, pessoal, bolo de milho pronto, ele vai pro forno agora. Lembrando que eu acho que esse bolo vai ficar uns 20 minutos ou 30. E quando eu abrir agora, eu vou olhar o fubá simples. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar. Deixa eu pôr o bolo e eu falo. Gente, se vocês viram o take, eu abri e fechei. Meu forno é gigantesco. Não sei se vocês viram lá pra dentro, mas ele cabe 20 bolos desse tamanho.
ele é enorme lá para dentro, ele é muito mais comprido do que largo. E ele é de pedra, ele é um forno de lastro, então ele mantém a temperatura. Não dá tempo do meu forno esfriar, mas nem por isso eu vou ficar bobeando, né? Eu não vou abrir a porta do forno e ficar conversando com a porta aberta para entrar ar frio lá dentro. Então esse abrir rapidinho e pôr não vai mudar a temperatura do meu forno e nem bater vento gelado lá dentro. Então por isso que eu posso ir colocando meus bolos e tirando, eu vou fazendo esse ciclo. Claro que com cuidado, como eu comentei, não ficar deixando a porta aberta à toa. Mas os bolos que a gente colocou primeiro, tanto de mandioca, quanto de pamonha, quanto de fubá cremoso, não tem muito problema com essa etapa do crescimento. Mas o fubá simples que está ali agora, que foi o penúltimo, né, antes do milho, ele tem. O fubá simples é um bolo extremamente sensível, ele é uma espuma de ovos, é igual pão de ló. Ele é extremamente sensível a essa rajada de vento gelado. Então não pode mexer no forno com ele e tem que trabalhar com uma temperatura bem estável. Tá? Bem estável mesmo. Então é isso, é o cuidado que vocês têm que ter. Mas ele tá ali crescendo, tá bonito. Vou pedir pro Serginho tentar pegar lá dentro, apesar do forno não ter luz. O bolo de fubá simples, olha como ele tá alto. Tá vendo? Tá chegando na borda da forma. Ele vai ficar altíssimo e vai ser o bolo de fubá mais macio que vocês já viram na vida. É o canal. Pessoal, vou arrumar a mesa, vou trazer as tábuas, os pratos, as toalhinhas bonitas, para a gente começar a tirar esses bolos. É claro que quando forem sair do forno, eu vou mostrar o ponto para vocês. Pessoal, mesinha pronta e ó, o bolo de milho é o último que está no forno. Eu vou tirar ele aqui junto com vocês. Ele assou bem, ó. Tá quente, mas tá firme, fofo, cresceu bem. E antes dele sair, eu tirei o fubá simples, e eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Tô sem espaço. Vamos tentar apoiar aqui, galera. Fubazinho simples, ó, fofo, bem assadinho. Os três estão aqui lindinhos. Então agora é só a gente desenformar. Vamos começar com os bolos que estão um pouco mais frios, os primeiros que a gente fez. O fubá cremoso, o mandioca e o pamonha. Deixa eu só soltar essa assadeira e pegar eles, só um segundo. Bom, pessoal, vamos começar com o bolo de mandioca, que é o mais crítico. Turnã, obrigada. Gente, ele ainda tá bem morno quente. É ideal assim. O bolo de mandioca tende a grudar, então é ideal que ele não esteja gelado. Ele muito frio é mais difícil de desenformar. Também não pode estar muito quente. Eu vou pegar uma espátulazinha de patê, que ela não tem ponta, é menos risco de eu quebrar o meu bolo. Eu vou tirar ele aqui nas laterais, vou tirar o meio dele, caso tenha alguma coisinha grudada. Vai até o fundo a faquinha. Fez a volta toda, ó. Eu vou dar uma empurradinha com essa espátula nele pra dentro mesmo, pra ele forçar ele a desgrudar, tá? Na verdade tá bem quente, minha mão não tá nem aguentando. E olha que a minha mão é bem calejadinha. Tem que ter paciência com ele, pessoal, não adianta ter pressa. Sentiu que ele tá solto? Tá pronto. Aí, Turnã, eu vou te pedir 2 discos de isopor. Pode ser o tamanho médio que tá atrás de você. Isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou virar o mandioca e vou deixar ele paradinho aqui, virado, para ver se com o próprio peso dele ajuda ele a desenformar. Eu faço isso toda vez que eu faço mandioca. É chato, é complicado. Tem que fazer. E esse disco é para desenformar o próximo. A gente tem, pode ser o fubá cremoso, tem os dois, o pamonha e o fubá cremoso. Então aqui tá o fubá cremoso. Mesma coisa, ó. Eu vou pegar essa parte do meio, eu vou só descolar aqui, ó, para não quebrar. Vou passar a espátula na lateral. E esse é um bolo que não tende a dar problema. Então, ele já é para desenformar assim. Desenformou, lindo, perfeito.
Tomara que tenha formado o creminho que a gente espera. E eu vou pôr ele num prato. Deixa eu tirar isso aqui mais pro canto. Eu acho que eu vou pôr ele aqui nessa tábua. Próximo bolo, pamonha. Vamos descolar aqui, né, que a gente já fez isso agora. Eu, prefiro até fazer com o dedo para não perder essa partezinha que cresceu mais. Ele é mais irregular porque ele é um bolo bem cremosinho também. Desgrudou as laterais, é para ele sair com facilidade. Beleza. Não sei, põe o pamonha onde, gente? Aqui, tanto faz, aqui, né? Tanto faz. Deixa eu só centralizar. Bolinho de pamonha. Opa, não, isso aqui é meu, desculpa. Eu quero ele. Agora a gente vai desenformar. Vamos ver se o mandioca saiu. O mandioca não saiu. Tô morrendo de medo dele. Vamos deixar ele para depois. Fubá simples. Aquele branquinho. Tá solto, olha, até desgrudou aqui da lateral. Não ficou bem centralizado. Gente, fofo. É muito fofo, não é um pouco fofo. Ele é muito fofo. Então, se você tinha problema com seu bolo de fubá cremoso, seu problema acabou. Fubá simples com goiabada. Esse também, pode ser que a goiabada tenha ido alguma coisa pro fundo. Ele pode ainda ter algum grude, né? Alguma coisa que faça ele grudar no fundo. Mas a gente vai ver. Ó, tem goiaba aqui, mas tem goiaba na massa também, que é o que a gente queria. Gente, é tão fofo que tá difícil de pegar. Vocês veem? Ai, esse cheiro de goiabada, nossa, é muito bom, é muito bom. Mais fofo que isso, não. Ai, tá, você é metido, né? Modesto, modestíssimo. Ele tava me pedindo comida agora, enquanto a gente deu o cortezinho para esperar o milho ficar pronto. Eu tenho um trabalho monumental com essa criança. Mais fofo é o câmera. É. Cada um quer ser mais... O mais fofo é o diretor. Ah, pronto. Ó, fubazinho simples. Claro que todos com a mesma textura, né, pessoal? São todos aquela receita do fubá simples. Viram que não tem problema nenhum. Tem muita gente que tem dúvida às vezes. Nossa, e se eu tiver uma forma maior? E se eu precisar aumentar a receita? Gente, dobra a receita. Quer fazer um bolo grande? É só dobrar a receita, mas tem que dobrar todos os ingredientes. Não pode dobrar alguns e não outros, tá? A receita ela é equilibrada, proporcional aos ingredientes que ela tem. Então não pode dobrar só alguns. Agora eu vou trabalhar no mandioca. Opa, parece que ele saiu. Gente, oh, que felicidade! Ele saiu mesmo. Esse é o bolo pudim de mandioca, é o mané pelado. É o meu bolo preferido destes todos, apesar de eu gostar de todos realmente. São tipos de bolo que eu gosto muito, mas esse é incrível. E agora o bolinho de milho. Pega esse aqui, Turnão, o bolinho de milho tá aqui. Pega ele pra mim. Eu deixei ele separado. Eu acho que você não vai... Pega o paninho, querido. Você não vai... Aqui, ó, tá aqui embaixo. Mas você não vai conseguir pegar com a mão. Vai? Ah, tá meio quentinho, né? Foi o último que saiu, tá, pessoal? De novo, desgruda com cuidado o meinho para não estragar o seu bolo lindo. Verifique se a lateral tá descolada. Gente, isso é uma característica quando o bolo tá pronto. Chegou quem vai provar. Quando o bolo tá pronto, ele desgruda das laterais. Tá bem quente, hein? Esse vai fazer fumaça. Bolinho de milho. Prontíssimo. E aí estão todos os bolos de festa junina que a gente tinha para mostrar para vocês. Pega pela beiradinha para você não se queimar. Isso aqui também agora pode sair daqui. Agora a gente vai cortar os bolos
E eu tô com uma visita super especial, a Paulinha. A Paulinha veio por acaso hoje aqui. Ela é esposa do Turnã e ela veio buscar ele. E aí ela vai ter a oportunidade de provar esses bolinhos. Paula, você vai ter que provar todos, tá? Já tô te avisando que não é um só, são todos. Bom, vamos preparar a nossa mesa. Vamos pegar umas facas, uns pratinhos para a Paula poder provar. Como a Paula adora comer igual o Turnã, ela vai comer todos, acho que inteiros. Ela não vai deixar nada para ele. Bom, pessoal, como hoje é um dia especial, vou buscar minha convidada para provar os bolinhos. Venha, Paulinha! Olha isso! Olha a mesa que você tem. Primeiro, muito obrigada pela participação, por topar provar os bolos. Tem gente que adora, né? Mas tem gente que às vezes não gosta muito. Mas você gosta desses bolos, né? Para quem acompanha o canal, a Paulinha já esteve aqui fazendo uma degustação com a gente uma única outra vez. E hoje a gente vai ter esse monte de bolinhos, Paulinha. Eu não sei por onde começar. Eu penso em começar com o fubá simples. O fubá simples a gente gravou ele puro, ele com erva doce e ele com goiabada. Eu vou abrir todos, mas você pode escolher um para já ir comendo. Qual que você gostaria de começar? Turnã, os pratinhos, por favor. De erva doce? Perfeito. Fubá simples, você tem noção de qual é, né, Paulinha? Aquele bolinho simples de fubá. Vou pôr uma fatia grande, é claro que você não precisa comer tudo, mas também pode comer tudo, que é só pra fatia ficar em pé e a gente olhar, ó, a maciez desse bolo. Ele parece uma esponjinha, super fofo. Veja o que você sente. Lembrando que as nossas receitas não são muito doces, tá, pessoal? Nossos bolos são muito leves, são todos reduzidos em açúcar e gordura aqui na loja. Então o bolinho, ele é macio pela umidade, não pelo óleo. E aí, ó, ele tá todo assado homogeneamente, ficou perfeito. Paulinha, come e manda aqui pra gente. Isso aí. Um pedacinho. Tá bom? Muito bom. Vou abrir o mandioca, Paulinho, enquanto você prova ele. O mandioca não, perdão. O fubá com goiabada. A erva doce é tipo um aroma, assim. É, exatamente. Ela vai entrando, Só que vai sabia que tem gente que não gosta de erva doce, né? Aí essas pessoas, tipo, não aceitam bolo de fubá com erva doce. Mas é só um cheirinho, o gosto mesmo. É. Aqui tá o bolinho de fubá com goiabada. Então, ó, a gente tem goiabada espalhada pela massa e não num lugar só. Quer provar isso também? Vou abrir o fubá simples, como eu prometi. Maravilhoso. Fica bom, né? A gente coloca a goiabada cremosa e a goiabada cascão em cubinhos. A gente coloca as duas, porque daí dá mais sabor, sabe? Ó, agora esse eu vou detonar a fatia, ó, 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 fofura pura, ó, ó, ó. Não sei se você quer provar, fica à vontade. Esse é o fubá simples, sem nada, né? Tá úmido, tá macio? Tá, todos eles estão bem maciozinhos. Tá, porque é a maior dificuldade de quem faz bolinho de fubá. As pessoas têm dificuldade de fazer ele macio. Então, é por isso que eu tô te perguntando. Bom, o que mais? Vamos abrir os outros. Agora eu vou deixar você escolher qual que vai primeiro. Quer apontar, eu te falo qual é. Que a gente vai provar todos mesmo. Esse aqui é o bolo de pamonha, Paulinha. É o especial do dia de hoje. Ele tem gosto de pamonha mesmo. Pra quem não sabe, eu falei lá, eu passei a minha infância no Nordeste, né? Eu cresci lá. Então, passei muitas festas juninas lá. E festa junina lá é muito comemorado. Muitos meses de comemoração. E tem um trem na Paraíba, em Campina Grande, que é o trem do forró. É muito legal, toda a comemoração lá. Mas as pamonhas, principalmente no centro-oeste, em alguns lugares do Nordeste, não são doces, elas são salgadas. Pamonha doce é muito comum aqui em São Paulo. Aqui vocês quase só conhecem pamonha doce, né? Então, a pamonha salgada eu acho até mais gostosa que a doce. Mas esse é uma pamonha doce, seria equivalente sim a uma pamonha doce. Ele é bem úmido, eu vou ter que trazer um prato mais pra cá, você segura? No Nordeste é comum ter o bolo da pamonha? Não, não é comum. Ah, tem, né? Mas assim, não é uma coisa hipertípica. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pedacinhos de milho, exatamente, bem úmido. E ele tem praticamente, ó, a textura, a umidade de uma pamonha mesmo. Tem gosto de pamonha? Tem, né? Tem. Parece que tá comendo pamonha, né? Tem um pouquinho de coco também. Né? Tem um pouquinho. Nossa, inesperadamente maravilhoso. Acertou de... Não é inesperadamente, é esperadamente, ué. Aqui não tem nada
que a gente faz que dê errado aqui. Não, Mas o você não tamanho imaginou o bolo é, ser tão bom. O bolo do tamanho, eu imaginei, sei lá, uma outra coisa. É mais mole, meio grudento, não é tipo um bolo muito... É bolo, mas é úmido, né? Eu vou abrir agora, Paulinho, o milho, para você ter um bom parâmetro de comparação da diferença dele. Porque o milho é uma receita parecida, só que vai menos milho e vai um pouquinho de fubá. E ele vai também... é milho, um pouquinho de fubá. Ah, e o pamonha vai leite condensado, o bolo de milho não. Então, ó, deixa eu só mostrar pra galera antes. No aspecto visual, esse aqui é macio, ele tem mais carinha de bolo, mas ele também tem pedacinhos de milho. Esse é o bolo de milho. Então o da pamonha, por ter leite condensado, vai ser um pouco mais doce. Vai ser um pouco mais doce, vai ser mais úmido. Ele tinha o dobro de milho do que essa receita, então não é igual. Dá pra diferenciar, né? E lá eu acho mais gostoso por ser mais doce. Assim. Esse aqui tá muito bom. É. Sente o bolo de milho. café da tarde, assim. Que bom, que bom. Agora, Paulinha, eu vou deixar o meu maior desafio por último, porque agora sou eu que tô com medo, vou te falar. A gente tinha 2 desafios hoje. O bolo de mandioca às vezes gruda na assadeira. Tava morrendo de medo e ele saiu lindo, perfeito, abençoado. O bolo de fubá cremoso eu tô com medo agora, porque ele tem que decantar o fubá e formar 2 fases, um creme e um fubá embaixo. Isso é um bolo de fubá cremoso perfeito. Então a gente só vai saber quando abrir, porque às vezes eu faço e ele não fica. Às vezes eu acho que é a umidade do milho que se faz o fubá, sabe? Às vezes eu acho que é a marca do fubá. Mas eu ensinei todas as dicas pra gente isso não acontecer. De bater rapidinho, de levar direto ao forno. Porque se o fubá hidrata, misturado na massa, aí ele não decanta. Mas normalmente o que ele faz, ele fica inteiro seco ou inteiro mole? Ele Ou fica já inteiro parecido com o bolo de milho. Ele não forma 2 fases, ele fica um bolo homogêneo. E não é isso que a gente quer. Esse é o mandioca com coco, é um bolo de mandioca, ele é um bolo pudim. Então ele vai ter mais embaixo aqui, ó, mais gomosidade da mandioca, ele é todo úmido. E a gente faz um manepelado com pouco açúcar, então ele é bem maneirado. Sabe o que ele parece? Uma queijadinha com pouco açúcar. É isso que o mandioca com coco parece. Dá pra comer assim, de monte, né? Parece queijadinho. Com um pouquinho de açúcar, né? E na verdade tem muito mais mandioca do que coco, vocês viram na receita. Tem bastante açúcar e mesmo assim a mandioca chupa esse açúcar, a gente precisa de muito açúcar para adoçar a mandioca. Por isso que esse bolo, apesar de ser o que tem maior teor de açúcar, é o que acaba ficando menos a sensação de doce. Realmente dá pra comer muito. Tá bom, Paula? Ai, Muito bom. Muito bom. que bom, que bom. Acho que Bom. esse é o meu preferido. É? Esse é o do Goiabá. Belezíssimo. Agora vamos lá pro desafio. Ai, meu Deus. Eu acho que você fica desse lado do quadro, eu fico... Bom, eu queria ver como é que eu corto. Eu vou passar a faca, não tem jeito. Eu vou ter que cortar virado pra mim, tá? Ajuda, Paula, pode segurar aí que ajuda. E agora... Tchararã. Ó, Dividido. tá dividido. Deixa eu ver, mas era pra tá mais, deixa eu mostrar. Vou falar a verdade pra galera. Tá dividido. Se vocês observarem, tem um pouquinho mais de fubá aqui, tá um pouco mais úmido aqui. Mas ele fica, Paulinha, amarelo e branco. Ele fica mais dividido ainda. Esse lado. Eu acho que é a umidade do fubá mesmo. Eu acho que é a umidade. Porque como a gente compra fubá de moinho, falei para o pessoal que eu evito aqueles industrializados. Então eu compro fubá de moinho artesanal. Às vezes ele tá de um jeito, às vezes ele tá de outro. Então não é sempre que a receita fica idêntica, sabe? Mas eu faço sempre a mesma receita. Ele é maravilhoso, mas não é sempre que ela fica idêntica. Então eu não cheguei onde a gente queria, tá, pessoal? Era para estar mais separadinho. Super cremoso, apesar de não dar Esse bolo vai parmesão ralado, que dá um toque. Não dá pra ver, né, que tem assim, salgado, mas ele dá um toque. Fica um contrastezinho. Se você respirar e sentir, você vai ver que ele tem uma pegadinha salgada diferente dos outros. É o parmesão que ajuda a deixar ele um pouco mais cremoso? Não, é a quantidade de líquido. Ele é um monte de líquido, vai uma super quantidade de leite. Bom, pessoal, eu tô contente, porque a Paulinha tinha o desafio de provar. Eu vou virar o fubá cremoso pra vocês, só que eu vou ter que virar o bolo, porque a minha tábua tem um bico. Eu não consigo virar a tábua. Ai, deu. A Paulinha tinha o desafio de provar tudo isso, eu achei que ela ia dar uma pontinha de garfada em ovo. Não, ela comeu mesmo, então eu fiquei muito contente, porque eu acho que realmente ela gostou. Gostei, tá? Todos muito bons, mas tem os preferidos, né? Como toda pessoa. Sim, que bom. Paulinha, obrigada. Obrigada mesmo. Oi. Obrigada. Obrigada pela visita.
Pessoal, então é isso. Até esse vídeo sair, que a gente vai estar finalzinho de maio agora, preparando vocês para ter bolos disponíveis para a festa junina em junho. A gente já tem no nosso site, no Doce na Medida, algumas receitas, né, diretor, disponíveis, é isso? A gente vai disponibilizar lá as receitas que a gente tem aqui, para que vocês possam também acessar por lá, caso tenha alguma dificuldade em acessar aqui pelo canal. E a gente tem uns planos incríveis para vocês. A gente quer colocar as receitas com a padronização para medidas caseiras, para quem não consegue realmente usar a balança. Então a gente tem uns planos deliciosos, eu acho que vale a pena vocês fazerem uma visita no www.docenamedida.com. Já está no ar lá também, com certeza, porque isso já está, alguns papas na medida, e já está lá disponível uma lista de utensílios que a gente usa aqui. Então, caso vocês tenham dúvida onde comprar a balança, onde comprar isso, onde comprar aquilo, a gente tem uns links de sugestão, gente. Você pode comprar em qualquer lugar da internet. A gente está lá sugerindo alguns links, a gente procurou uns links dos mais baratinhos que tinha aí para também facilitar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas desses bolos que vocês tinham tanta curiosidade. E façam, gente, não tem nenhum bolo daqui que é ruim, eles são todos de verdade maravilhosos. Como vocês viram, eu usei uma planilhinha de bolo. Posso só terminar, dar tchau para você levar o bolo? Aí, alternando, né, gente? Claro. Eu perdi o assunto agora, eu esqueci o que eu tava falando. Eu tava fazendo bolo com a minha planilhinha, que são as minhas receitas plastificadas aqui da loja que a gente usa no dia a dia. Então, de verdade, eu estou disponibilizando para vocês as receitas perfeitas e testadas que eu vendo na Bolo de Mesa. Então, eu espero que vocês aproveitem. Um beijo para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até!